Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé, porque fiel é aquele que prometeu e virá buscar um povo bem disposto, um povo num só propósito, num só coração, numa só fé, no espírito reto e inabalável, do qual ele está nos falando hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é um escudo e broquel para aqueles que depositam a confiança nele. A verdade, ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. A verdade restaura, liberta, faz cura, Tudo a fé vem pelo ouvir as boas novas, a palavra de Cristo, a sã teologia de Cristo, que é pura, que é antes do princípio, no seio do Pai, que não tem hipocrisia, sem heresia, da qual nós recebemos por revelação do Espírito Santo, do qual Deus nos atrai até Ele, e Ele nos revela a perfeita e agradável vontade do Pai. Ele diz que revela a quem o quer. Nós sabemos que esta verdade é a que santifica e purifica. Ele disse aos discípulos que ali o seguiam: por esta palavra que eu vos tenho proclamado nos últimos tempos, vós já estáis purificados. Mas nem todos, porque ele sabia daquele que havia de o trair, para que se cumprisse as Escrituras, aquele que ficou com a pior parte. Que Davi dizia que o meu amigo, que partilhava do pão comigo, a mesa havia de o trair, do qual, assim como Cristo ungido, Jesus, ele, como o próprio Deus Altíssimo, que é onisciente, onipresente, que é o Todo-Poderoso, ele sabia daqueles que haviam de o trair. Assim como aquele que anda no seu espírito, ele concede o dom de discernimento, discernir entre os espíritos, discernir entre o bem e o mal. E através do entendimento do alto, ele sempre desvia do mal, porque ninguém pode produzir por si mesmo, assim como ninguém pode se justificar a si mesmo. E ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que pela graça, ainda que tropeçamos em vários pontos, pela graça sois justificados, sois cumpridores. Já como obreiros da lei estáis acometidos a obedecer a todos os mandamentos. E grande é a queda e a ruim naqueles que confiam em meramente doutrinas humanas, impossíveis de os salvar, como ele sempre nos diz, cautelai-vos do fermento dos fariseus, cautelai-vos que uma pequena levedura toda a massa, não sejais influenciado, não assentais na roda dos escarnecedores e dos zombadores, andai entre os pecadores, anunciando o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mas também não sejais influenciados, porque se assim fizerem, estão retrocedendo e a sua alma não tem prazer nestes. Porque, como ele nos disse hoje, um coração bem disposto, uma alma que está segundo um espírito reto e inabalável, ele tudo suporta, ele tudo sofre, ele tudo passa, porque ele está segundo o amor, ele não permite um embrutecimento do coração, ele não permite raízes venosas em seu coração, do qual causa o embrutecimento, a concupiscência dos olhos, que desce do coração, assim como sabemos do caso de Davi, que pela concupiscência dos olhos ele consumiu o ato pecaminoso. Pequei, fiz mal
diante dos teus olhos, fiz aquilo que para o Senhor é abominável, né? Porque o pecado é uma rebelião contra o Senhor, né? Pecado de idolatria, está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Não fará para ti imagem de escultura. Aqueles que assim procedem causam ciúmes em Deus, e por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque foi um alto preço pago ali no madeiro, né, na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o unigênito, o primogênito da criação e da ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se o rejeita, vem a ira sobre a vida daqueles que rejeitam, né? E muitos são os falsos apóstolos, falsos cristos, que a Bíblia diz que muitos iriam surgir dizendo que é o próprio Cristo. Muitos se tornaram próprio objeto de adoração, se tornaram ídolos, a ponto de querer se assentar como Deus, né? E nós sabemos que Ele é aquele que os vencerá com o sopro da sua boca. Ele é aquele que tem operado no meio de nós. Porque a purificação do tempo, através do seu anjo, ele prepara o caminho para a sua vinda, né? Ele é aquele que, como um fogo abrasador, está purificando. Pelas suas obras os conhecereis, né? As obras que são edificadas sobre o ouro, a prata, sobre o feno, a palha, elas se queimarão, elas não permanecerão. Grande é a queda ruína para aqueles que perseveram segundo o interesse próprio, né, do qual a Bíblia diz que nos últimos tempos, por conta do esfriamento, por conta da apostasia, iria ter homens presunçosos, amantes de si mesmo, arrogantes, né, do qual ele concede graças aos humildes, aqueles que são dependentes a ele, mas aqueles que são arrogantes, de alta estatura, grande é a queda e a ruína, né, a soberba que antecede a queda, a podridão para os ossos, o embrutecimento do coração, creem em suas próprias mentiras e acumulam iniquidade sobre iniquidade, da qual tem os seus dias abreviados e ainda não alcança a salvação. A Bíblia diz que ali, quando verem Abraão e quando ele disser: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade, ali haverá ranger e pranto, ranger de dentes e pranto, porque será lançado no fogo, aonde não apaga. A Bíblia diz que Deus criou debaixo do sol tudo com um propósito, tudo com um tempo, do qual o tempo pertence ao Pai e cabe a Ele, como assim aquele grande dia do qual nós almejamos. A Bíblia diz que nem o Filho e nem os anjos sabem, somente o Pai. Mas sabemos que o Filho, através do anjo do concerto, está aplanando os caminhos, está derrubando os montes e entulhando os vales, para a sua vinda, que é precedida do anjo do concerto, do qual muitos o aguardavam com expectativa, e ele está operando no meio de nós. Fiel e verdadeiro é a palavra do Senhor que se cumpre. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Todas se cumprem, nada fica desapercebido diante dos seus olhos. Seus olhos estão sobre todo o lugar, e ele é aquele que galardoa a cada um segundo as suas próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, porque dele não se permite zombar. Assim como o Pai justificou a ele, assim ele justifica os seus santos, aqueles que perseveram em espírito e em verdade. E assim nós perseveramos dia após dia combatendo um bom combate através das nossas armas espirituais, né? Que a nossa milícia não são terrena, mas espirituais e poderosas para destruir as fortalezas, da qual ele diz que a porta que ele abre ninguém fecha, a que ele fecha ninguém abre. Os anjos sobem e descem sobre ele,
Ele dá ordem aos anjos a respeito daqueles que hão de herdar a salvação. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Perseveramos dia após dia. Ele é aquele que derruba todo o governo ímpio. Urso e leão feroz é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Ele é aquele que diz: não te indignes quando vês uma província com as leis violadas, um povo oprimido, porque sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia tem um que tudo executa. Aquele que é do alto está acima de todos, se opõe àquele que está segundo a arrogância, aquele que se exalta acima de tudo, como ele já nos revelou, aquele que coloca a ponto de colocar a nação acima de todos, porque ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes, se opõe àqueles que ele já venceu naquele monte de Sião, onde a Bíblia cita um grande espetáculo, onde ele despojou todos os principados e potestades, conjuntamente com os seus conservos, os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, os fariseus, aqueles que alimentam do fermento da hipocrisia, os anciãos, que eram aqueles que ele disse: fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, porque eram meramente ouvintes e não praticavam. Sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. Os escribas, os doutores da lei, do qual ele disse: vós não conheceis nem a lei de Moisés, porque se tivessem conhecendo, vós estaríeis me conhecendo, porque toda a lei de Moisés fala a meu respeito. Sabemos, do qual ele disse, até João Batista, o último profeta e grande, mas ele foi o maior aqui, mas quem vos fala é maior que ele e menor no reino dos céus, porque o Pai está acima do Filho, o Pai é a sua cabeça, e aquele que está segundo o Filho está sobre a autoridade do Filho, está sobre a submissão, coração reverente, do qual ouve atentamente o que Deus disse: este é meu Filho amado, que me compraz, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim nós perseveramos em mais um dia, porque até aqui nos concedeu mais um dia de vitória, mais um dia que ele revigora os nossos ossos, que ele levanta os combalidos, aqueles abatidos, porque a Bíblia diz que ainda que um justo caia 7 vezes ele se levantará, porque fiel é aquele que nos sustenta, fiel é aquele que nos guarda, que não tosqueneja. A Bíblia diz que ainda que quando não sabemos expressar por meio de palavras, ele é aquele que intercede por nós através do Consolador, o advogado, com gemidos inexprimíveis, e ainda temos o juiz que está junto do Pai e intercede por nós. E assim nós perseveramos dia após dia, jamais confiamos na nossa capacidade, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Confiamos naquilo que Ele nos sustenta, porque se confiamos na força de nossos próprios braços, estamos declarando que não somos dependentes, mas nós somos daqueles que confiamos naquele que nos fortalece, aquele aonde o seu braço e a sua mão poderosa é o nosso braço, é a nossa mão. Ele é que opera no meio de nós. Nós somos meramente vasos maleáveis em suas mãos, do qual ele nos aperfeiçoou com um caráter aprovado, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, porque tudo ele executa, tudo ele opera em nós, e a ele seja dada a honra, a glória, porque ele não divide com homens, mas é um coração contrito e arrependido. Ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. E assim nós perseveramos dia após dia,
revestindo da armadura do cristão, como eles sempre nos ensinam, o capacete da salvação, rumos à salvação, com uma consciência nos acusando como cumpridores, porque o Espírito Santo confirma ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, né, que fugimos de toda vanglória, a Ele seja dada a honra, a glória, porque a vanglória é maligna. Ele nos ensina a fugir da vanglória, como fazer, assim como o servo inútil, aquele que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus. Fazei tudo em oculto, do qual o Pai contempla e vos galardoa, não fazeis para serem vistos por homens, e depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim, fugis de toda vanglória. Porque importância nenhuma o que planta e o que rega, sim aquele que dá o crescimento. Um é o que planta e o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Ele foi feito um pouco menor que os anjos, e pela submissão do coração herdou, se tornou não só um mediador entre Deus e homens, mas também entre os anjos. E os anjos sempre o glorificam, a ele seja dado toda a honra e glória. Os anjos também nos dão lição para fugir de toda vanglória, quando eles encontravam diante de homens de fé, do qual se prostravam diante dele. Eles diziam: não façais isso, somos conservos como vós, façais diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Lembrai-vos daquele anjo que contendia com o corpo de Moisés. Ele não ousou, a usar da sua própria autoridade. Ele disse: o Senhor te repreenda, porque grande é a queda ruína para aqueles que andam na soberba, no orgulho, no eu, porque só há um grande eu sou. Aqueles anjos foram os que assistiram, os anjos, aqueles que foram, grande a queda e a ruína, aqueles juntamente com Lúcifer, que era anjo de luz, que caiu por terra com mais 1/3 por conta da rebelião. Grande é a queda e a ruína para aqueles que usam da rebelião para com Deus, que usam o coração segundo a prostituição, porque ele se opõe àqueles que assim procedem. Agindo ele, ninguém impedirá. Pode um mísero caco contender com seu oleiro? Grande é a queda e a ruína. Pode algum caco questionar por que fazes assim? Ele faz como quer, a graça lhe concede, e ele opera como quer. Como ele disse a Moisés: eu uso da misericórdia como quero. Ele faz como quer, não tem um mísero caco que pode contender com ele. Mas um pecador, quando ainda que peque 100 vezes e logo não vê os seus crimes sendo castigado pelos seus muitos crimes, ele vai ainda mais embrutecendo o seu coração. Lembrai-vos de Faraó, do qual embrutecia seu coração a cada vez que uma praga se ausentava. E ele disse: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Todo aquele que retirar algo desta profecia, riscarei o nome da cidade santa, riscarei o direito da cidade santa, riscarei o direito da árvore da vida. Jesus mesmo nos ensina: todo aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Os anjos são os ceifeiros. Se não tem confessado diante do Filho amado, se tem o negado, certamente será negado diante do Pai e dos anjos, que serão os ceifeiros, e grande será a queda e a ruína. Também aqueles que confiam naqueles que ensinam heresias, que perseveram sendo ouvintes de meramente doutrinas impossíveis de os salvar, como purificações exteriores, como batismo nas águas, como ceias por elementos cerimoniais. Sejais alimentados através do Espírito Santo, não utilizai
de elementos, está escrito: de agora em diante não bebereis mais do suco da vinícola, até que venhais ao reino do meu Pai, e vós ceareis comigo, né? Grande é a queda e a ruína para aqueles que seguem segundo cerimoniais, porque são doutrinas meramente humanas e estão presos como obreiros da lei e rejeitados da graça, e a porta da graça vos será fechada. Assim diz o Senhor. Um final de dia perseverante na fé, porque a fé tem que ser participante até o fim, juntamente com as obras de justiça que caminham lado a lado. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.